Pau, 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 pau. Uhul! Tio Lição na área de novo. Beleza aí ou não? É isso aí, né? Vamos ver o que a gente pode fazer então aqui no nosso andamento virtual. Sim, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o reino fungi, fantástico reino dos fungos. Preparado? Sim, encantador para a gente discutir um pouquinho. Bom, vamos lá. Para a gente falar então sobre fungo, a gente tem que discutir algumas coisas básicas. Primeiro ponto importante que eu vou fazer para você é: o reino fungi é um dos últimos reinos a ter sido formado. A gente sabe que existem 5 reinos que abrangem todos os seres vivos pela classificação clássica, né? Eu tenho o reino monera, protista, fungi, reino vegetal e o reino animal. Há alguns anos atrás, a gente tinha reino monera, protista, vegetal e animal. A gente não tinha o reino fungi. Você falou louco, tio Lição, mas não se conhecia fungo? Não é isso que eu estou falando, neném. Eu estou falando que os fungos, eles habitavam o reino vegetal. Acredite, Jacu, sim, os caras achavam que classificar o fungo como uma planta não era nenhum absurdo. Então os fungos habitaram o reino vegetal durante um bom tempo. Até que um dia os caras começaram a olhar para eles e ver que eles têm algumas características para ser classificado como um vegetal. Mas também o fungo tem característica que não tem nada a ver com o animal. Que às vezes aproxima os fungos mais do reino animal do que vegetal. Eu quero te mostrar isso hoje aqui, né? Existem características que alicerçam o fato de chamar um fungo de planta. Mas existem características que alicerçam o fato de chamar um fungo de animal. E existem características que são só deles. E aí os caras foram discutindo um pouco a respeito disso, né? E chegaram à conclusão que é melhor, então, tirar esses fungos do reino vegetal. Aí eles vamos colocar no reino animal? Também não. Vamos criar um reino só para eles. E aí teve o surgimento desse fantástico reino, que é o reino fungi. Vamos discutir algumas coisas interessantes nessa primeira parte. Primeiro, eu pus algumas características gerais para você. Bom, vamos discutindo aqui, ó. Primeira característica geral para um fungo. Os fungos podem ser uni- ou pluricelulares. Essa é uma característica interessante. Primeiro, tem vegetal unicelular? Não tem. Tem animal unicelular? Não tem. Tem fungo unicelular? Tem. E daqui a pouco eu vou te falar de um importante fungo unicelular que talvez tenha aí na tua casa esperando você só para fazer o seu pãozinho, né? A gente vai falar um pouco do fermento, do Saccharomyces. O Saccharomyces, o fermento biológico, é um fungo unicelular. Então existem fungos que são unicelulares. Mas a grande maioria dos fungos que a gente conhece são os fungos pluricelulares. Aqueles que você deve comer, por sinal, né? A gente começa a falar deles, já vai dando um pouco de água na boca. A gente já pensa lá no shiitake, no shimeji, no cogumelo parisiense, no champignon lá do estrogonofe, né? Ai, um estrogonofe, um champignonzinho, uma batata palha, uma coquinha gelada. Ai, Jesus, né? Então esses fungos que a gente toca, que a gente se alimenta muitas vezes, né? São considerados fungos pluricelulares. Você vai falar, Lição, mas se o fungo é unicelular, eu não deveria vê-lo. Eu concordo, monstro. As estruturas unicelulares normalmente não são visíveis a olho nu. Ah, Lição, mas o fermento biológico eu vejo. É que na verdade você está vendo um monte de fermento biológico. Ele está formando uma colônia. Então são vários seres unicelulares que estão juntos. Por isso que você consegue visualizar aquela estrutura. Ok? Então fungo, uni- ou pluricelulares. Ai, todos são eucariontes. Cuidado, o único ser vivo formado por células procariontes são as bactérias, os seres pertencentes ao reino monera, né? Bactérias, cianobactérias, tem aquele grupinho chamado de arqueobactérias, que agora estão no domínio arque, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, tirando o reino monera, que os seres são procariontes, todos os demais seres vivos são formados por células eucariontes. Sim? Então os fungos são uni- ou pluricelulares, eucariontes. Atenção agora, neném. Os fungos são heterótrofos. Não existe fungo autótrofo. Fungo é aclorofilado. Fungo não tem
clorofila. Se não tem clorofila, não faz fotossíntese. Esse é um erro muito comum, Jacu, porque tem muita gente que pensa assim, né? Ah, lição, mas tem uns fungos que são verdinho. Lá no gorgonzola mesmo, ai, que delícia, né? Aquela coisa verdinha que tem no meio, que dá aquele sabor característico àquele queijo. Nossa, lição, é um fungo meio verdinho. Então se ele é verdinho, ele tem clorofila. Se ele tem clorofila, ele faz fotossíntese autótrofo. Resposta, teu cu. Se você observar, monstro, aquele verde pode ser qualquer outro pigmento que não a clorofila. Fungo não tem clorofila, fungo não faz fotossíntese. Os fungos são essencialmente heterótrofos. E de digestão extracorpórea, hein? Cuidado, neném. Os fungos têm uma digestão semelhante ao que alguns aracnídeos fazem. E os aracnídeos montam a teia, né? E daí para lá algum bichinho, começa a mexer a teia, a aranha fala, opa, tem comida, né? Aí ela vai até essa teia e ela come o inseto? Come não. Ela enrola ele com a teia, cospe as enzimas, espera aquele inseto ser digerido e a hora que aquilo virou um suquinho de inseto, o que a aranha faz? Coloca para dentro. Isso é uma digestão extracorpórea. Os fungos têm digestão extracorpórea. Eles lançam as enzimas no substrato, espera esse substrato ser digerido e depois ele só absorve. Tudo bem, Jacu? Imagina que louco se você tivesse digestão extracorpórea. Meio nojento, né? Ia chegar o prato de comida, o que você ia fazer? Pôr para dentro? Não. Você ia cuspir todas as enzimas em cima do prato. E esperar esse prato sofrer digestão. E depois que ele sofria digestão, você colocava para dentro. Então os fungos essencialmente heterótrofos. Põe na tua cabeça, neném, fungo só vai crescer onde tem comida. Se ele é heterótrofo, se ele não produz o próprio alimento, ele vai crescer em cima de substratos orgânicos. Um fungo pode crescer numa fruta, ele pode crescer no pão, ele pode crescer no seu pé, pode crescer na sua teta. Aí eles sabem o que ele vai comer se ele crescer no meu pé? Teu pé. Tua teta, ok? Os fungos que são parasitas, eles só crescem onde tem a substrato orgânico, onde tem comida, porque eles são essencialmente heterótrofos. E mais, gostam de um ambiente quente e úmido. Se tiver comida, for quente e úmido, ótimo ambiente para a proliferação dos fungos. Sussa, que é o que acontece com o seu pezão lá que a gente vai ver, né? Você sai do banho, pisa em cima lá do tapetinho, você já fala, opa, tá seco, né? Aí você já mete lá a tua meia bonitinha, fica um ambiente quente, um ambiente úmido, especial para favorecer demais a proliferação dos fungos e crescer lá a famosa frieira, que a gente vai discutir depois. De boas? Então tá, lição. Você concorda comigo, neném, que essa aqui é uma primeira característica que vai contra o fato de colocar um fungo no reino vegetal? Porque os vegetais têm clorofila, os vegetais fazem fotossíntese, são autótrofos. Porra, monstro, os fungos não têm clorofila, não fazem fotossíntese, são heterótrofos. Essa é uma característica que aproxima mais o fungo do animal do que do vegetal, concorda comigo? Planta é fotossintética, fungo não, animal também não. Não existe animal que tenha clorofila e que faça fotossíntese. Então os animais são heterótrofos, os fungos são heterótrofos, os vegetais são autótrofos. Ok? Então tá, lição. Essa característica de baixo é interessante. Essa alicerça o fato de deixar os fungos lá no reino vegetal, né? Os fungos reproduzem-se por esporos. Fungo esporula. Se eles produzem esporos, perceba que animais não esporulam. Pô, Jacu, quando você vai se reproduzir, você produz esporo? Não, a gente produz gametas, né? O nosso ciclo reprodutivo, a gente vai ver daqui um pouco, é diferente do ciclo reprodutivo dos fungos. Os fungos geram esporos. Sabe quem também gera esporo durante a reprodução? Eles mesmos, os vegetais. Vegetal esporula, fungo esporula, tudo bem que eles têm ciclos diferentes, como a gente vai ver daqui umas 3 aulinhas, ok? Mas o fato de produzirem esporos era uma característica que alicerçava o fato de colocar os fungos lá no reino vegetal. Tá vendo? Fungo produz esporo, planta produz esporo, animal não. Ok? Então, reproduzem-se por esporos. Tem parede celular. Uhul!
Isso aqui também alicerça o fato de deixar o fungo no reino vegetal. Célula animal tem parede celular, lição? Tem não. Célula vegetal tem? Tem. Célula dos fungos tem? Tem. A constituição é diferente, ok? A parede celular dos vegetais é de celulose. A parede celular dos fungos é de quitina. Lembra que a quitina também era um polissacarídeo estrutural, né? Possuem células com parede celular. Glicogênio como reserva energética. Cuidado, se você for analisar o placar, concorda que está 2-1 para deixar o fungo dentro do reino vegetal? Vegetal produz esporo, fungo também. Vegetal tem parede celular, fungo também. Mas vegetal é autótrofo, fungo é heterótrofo. Empata o placar, lição. Está empatado, neném. A reserva energética dos fungos é glicogênio, assim como a dos animais. Como é que nós armazenamos o excesso de açúcar que a gente come? Isso mesmo, na forma de glicogênio, lá no fígado e nos músculos. Como é que os vegetais estocavam o excesso de glicose que produziam pela fotossíntese? Na forma de amido. Então o vegetal estoca na forma de amido. Animais e fungos estocam o excesso de glicose na forma de glicogênio. Então essa é uma característica que alicerça o fato de arrancar o fungo do reino vegetal, né, e aproxima ele inclusive mais dos animais. Tudo bem até aí, neném? Sem problemas? Cuidado com a última característica, hein? Essa é foda. Os fungos têm uma baixa diferenciação celular. Os fungos não formam tecidos verdadeiros. Nossa lição, essa é uma característica que aproxima ele de animal ou de planta? De nenhum dos dois, né? Quando eu digo que os fungos têm uma baixa diferenciação celular, que eles não formam tecidos, significa que as suas células, elas são indiferenciadas. Ô lição, o que é uma célula indiferenciada? Célula indiferenciada é o contrário de uma célula diferenciada. Diferenciado vem de diferente. Eu sou formado por células diferentes. Eu sou diferenciado. Porra, monstro, pega minha célula muscular, ok? A minha célula muscular, ela é uma célula cilíndrica, polinucleada, cheia de fibras contráteis chamadas actina e miosina. Qual a função da minha célula muscular? Contrair e relaxar. Sai da célula muscular, vem para o neurônio. Outra célula que tem no meu corpo. Como é que é o meu neurônio, lição? É parecido com a célula muscular? Não mesmo. O neurônio era uma célula meio estrelada, tinha uns prolongamentos chamados de dendritos, captadores dos estímulos nervosos. Essa região onde tinha o núcleo da célula, que era o corpo celular, tinha um rabinho chamado de axônio. Vejam essas duas células presentes no seu corpo. Elas são completamente diferentes. Na forma, na estrutura e na função. Quando eu falo que um fungo é indiferenciado, significa que todas as células que formam o funguinho são todas mais ou menos iguais. Tanto morfologicamente, quanto fisiologicamente. Tanto na forma, quanto na função. Essa baixa diferenciação celular, o fato dos fungos não formarem tecidos verdadeiros, isso é uma característica muito interessante desse grupo de seres vivos. Tudo bem até aí, Jacu? Sem problemas? Caracterizações gerais? Sim? Do ladinho você está apreciando a minha bela arte, né, monstro? Eu sei, eu não podia privar você dos meus dotes artísticos e eu fiz questão de fazer uma representação de um fungo aqui. Eu fiz questão de falar um pouquinho sobre reprodução também. Vamos olhar para esse funguinho? Ó, vou apagar o neurônio aqui, estou apagando minha célula muscular também. Quando você olhar para esse belo funguinho que eu desenhei aqui para você, olha que bonitinho, né? Esse é o exemplo de um fungo que está no grupo dos basidiomicetos. Aguenta a mão que a nossa próxima aula vai falar de classificação dos fungos. Basídio é pedúnculo, miceto ou micota é fungo. Todos esses fungos que você vê que ele tem um corpo de frutificação na forma de um chapeuzinho, típico cogumelinho, todos esses cogumelos, champignon, orelha de pau, todos esses fungos que têm esse aspecto meio peduncular, esse corpo de frutificação que parece um chapeuzinho, vai estar no grupo dos basidiomicetos.
Óbvio que nem todo fungo é assim, como eu vou te mostrar, mas eu estou pegando ele como um fungo padrão. Olha que lindo que eu desenhei ele aqui para você, tá, moço? Você vai observar uma coisa muito curiosa. Às vezes você está caminhando por um bosque encantado, e aí você olha e fala, nossa, um funguinho, né? E aí você pode imaginar que isso que você está vendo, que está em cima do substrato, para cima do solo, às vezes grudado na madeira, é o fungo. Na verdade, quando você olhou e viu essa estrutura aqui, observe, ou que você acha que é o fungo, isso que você está observando aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui representa só o corpo de frutificação. O corpo de frutificação do fungo é uma parte destinada à sua reprodução. Porque é no corpo de frutificação que você tem a produção dos esporos. Lembra que eu disse para você que os fungos esporulavam? Então os esporos são formados justamente nessa estrutura chamada de corpo de frutificação, que muitas vezes você acha que é o fungo, mas não. A grande massa corporal desse ser vivo é formado pelas hifas, por esses filamentos. Essas hifas, elas podem atingir metros, elas podem atingir quilômetros. Você falou, louco, Lisson, você está me tirando. Tô não. O maior ser vivo do mundo é um fungo, velho. Nossa, Lisão, você está falando de um fungo com o maior ser vivo do mundo? É. O bicho tem 36 quilômetros. Você vai falar, nossa, você está falando de uma chapeleta de cogumelo de 36 quilômetros? Claro que não, Jacu. Eu estou falando que esses filamentos, essas hifas, podem atingir quilômetros. Essas hifas, esses filamentos, eles estão destinados à parte vegetativa do fungo. São essas hifas que soltam no substrato orgânico as enzimas, que promove a digestão dessas enzimas para poder depois absorver esses nutrientes. Os caras que consideravam, olha que lindo isso, os fungos como plantas, achavam que essas hifas eram semelhantes às raízes, né? Na verdade não tem analogia nenhuma com uma raiz. Portanto, toma cuidado com algumas coisas. Às vezes você chega laricado na sua casa e aí você vai ver a única coisa que tem é um pão de forma que já está lá faz tempo. E aí você vai lá, pega aquele pão de forma com toda a fome do mundo e vai comer. Só que antes de você comer, você vê que tem uma bolinha bonitinha ali, meio, né? Você fala, fungo. Tem gente que na larica total pega a faca e faz o quê? Corta essa parte, né, onde está fungadinha, e come o resto. Porra, neném, faz isso não, tá? A chance de você ter uma caganeira é enorme. Porque aquela bolinha que você está vendo, né, aquela pontinha, significa que é só o corpo de frutificação produtor de esporos. Todo o seu pão já está tomado pelas hifas. Tranquilo? Então, parte vegetativa, destinada à captação de nutrientes, corpo de frutificação, parte produtora de esporos, destinada à reprodução desse fungo. Perceba que para subir o corpo de frutificação você tem que ter uma junção de hifas. Esse conjunto de hifas que sobe e sustenta o corpo de frutificação, chamado de micélio. Micélio, conjunto de hifas. Quando esses esporos caírem num substrato, encontrando condições adequadas, né, material orgânico, ambiente quente e úmido, esses esporos iniciam o processo de germinação. E conforme eles vão germinando, eles vão gerando novas hifas, num processo chamado de plasmogamia. Como esses esporos são feitos por meiose, eles são haploides. Então eles vão gerando hifas haploides, que posteriormente se juntam e você tem um processo de união entre os núcleos dessas hifas que a gente chama de cariogamia, ok? São dois conceitos interessantes que você pode observar depois no seu material. Pô, neném, tudo bem até aí? Sem problemas? Tranquilo, basicão, caracterização geral, estrutura, micélio, corpo de frutificação, hifas, produção de esporos. Mais detalhes na reprodução eu vou falar no ciclo reprodutivo posteriormente com vocês. Tranquilo? Já já voltamos com a parte 2 dos fungos.